pessoal, muita animação, concentração e disposição. Espero que vocês prestem muita atenção no conjunto dos números complexos. Bom, para aprender conjunto dos números complexos, você tem que saber que o símbolo é a letra C traço ou simplesmente a letra C. Este é o símbolo utilizado para o conjunto dos números complexos. Você tem que saber aqui, eu vou fazer uma retomada dos 6 conjuntos numéricos que podem cair no seu vestibular. O primeiro conjunto que apareceu na matemática é o conjunto dos números naturais. Os naturais é representado pela letra N. O que são os naturais? Naturais, pessoal, são todos os números inteiro positivo a partir do zero. Então, naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 3 pontinho. E quando eu coloco N asterisco, quer dizer naturais excluindo o zero. Asterisco quer dizer retirar o zero do conjunto. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e assim em diante. Isto são os números naturais. Bom, o segundo conjunto que surgiu é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O que são os inteiros? Na matemática, o conjunto dos números inteiros é a ampliação dos conjuntos dos números naturais. Além de aceitar os números positivos, os inteiros aceitam também os números negativos. O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até menos infinito. Então, vai do menos infinito até mais infinito. Z asterisco mais quer dizer inteiro positivo excluindo o zero, ou seja, inteiros, né, não negativo. Quando eu falo não negativo, são os positivos, tá? Sem o zero. Aqui, ó, conjunto dos números inteiros positivo. Positivo quer dizer sem o zero, ok? Então é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, até mais infinito. O Z mais asterisco quer dizer igual a N asterisco. O N asterisco também, percebam bem, que aqui no conjunto o zero é proibido, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, Z mais asterisco é a mesma coisa que N asterisco. Bom, outro subconjunto dos inteiros é o Z menos. O que quer dizer Z menos? Quer dizer inteiros negativo até o zero. Então, é o lá do menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 até o zero. E se eu colocar asterisco aqui, é só excluir o zero, ok? Estes são os números inteiros na matemática. Aí surgiu o terceiro conjunto. O terceiro conjunto, que eu estou representando através do diagrama, né, pessoal? Surgiu o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. O conjunto dos números racionais, pessoal, definição. O que são os números racionais? São todos os números que você pode escrever na forma de fração. A sobre B, onde A é o numerador e B é o denominador, com A e B pertencente aos inteiros. Então, a partir de agora, o numerador e o denominador tem que ser número inteiro, ó. Esses inteiros aqui. Mas, pessoal, percebam bem que o denominador tem que ser diferente de zero. Não dividirás por zero. 11º mandamento da matemática diz, não dividirás por zero. Então, tome muito cuidado, tá? O denominador aqui não pode ser igual a zero. Então, conjunto dos números racionais, de novo, é uma fração, ok? Onde A é um número inteiro e B também inteiro, diferente de zero. Exemplos, ó. 21 dividido por 3 dá 7, dá uma divisão exata. Isso aqui é um número inteiro. 21 dividido por 2 dá 10,5. Isso aqui, pessoal, dá um decimal exato. Também é um número racional. O número racional pode entrar número com vírgula. Ó. 21 dividido por 2 dá 10,5. Perceba bem que o 21 é número inteiro e 2 também, ó, inteiro, inteiro.
Pode ser 21 e 9, ó, inteiro, inteiro. 21 dividido por 9 dá 2,333, dá uma dízima periódica. Notação é 2,3 traço. Também é um número racional. Então, toda fração é um número racional. 21 dividido por 3 é uma fração. 21 dividido por 2, 21 dividido por 9, ou menos 25 dividido por 6, que dá menos 4,1. 6. Só o 6 que repete. Isso aqui também é uma dízima periódica, ok? Menos 4,16666. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de números racionais. Esses são os números racionais na matemática, tá? Então, o racional pode ser inteiro, pode ser natural, e além disso, também aceita os números decimais, a dízima periódica, ok? Ou seja, todo número que você consegue escrever na forma de fração a partir de agora. E aí apareceu o quarto conjunto. Toma muito cuidado. Esse quarto conjunto dá uma bugada. É o conjunto dos números irracionais. Os irracionais, pessoal, não tem nada a ver com os naturais, inteiros e racionais. É um conjunto totalmente separado. Então veja bem que os irracionais, que são os números irracionais na matemática? A representação decimal é uma dízima não periódica, com infinitas casas decimais depois da vírgula. O número irracional muito utilizado na matemática, tá, pessoal? É a raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41, 42, 1356, 23731, com infinitas casas decimais. Percebam bem que essa dízima, ela não é periódica e ela não tem fim, pessoal. Tem infinitas casas decimais após a vírgula. A raiz quadrada de 3 também, olha só, tem infinitas casas decimais após a vírgula e não periódica. E um número muito conhecido na matemática também, pessoal, o π. O π é muito utilizado para cálculo de área de círculo, né? Para circunferência. Então vocês têm aí utilizado bastante na geometria, tá? A letra do alfabeto grego π, que vale aproximadamente 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7 e assim em diante. Então percebam bem que estes números aqui são os números irracionais. Então, pessoal, tem vários números irracionais, tá? Raiz quadrada de 5, todas as raízes que não são exatas são números irracionais. Poderia ser raiz quinta de 9, raiz quinta de 9 não é um número irracional, é um número irracional, perdão. Também é um número racional. Raiz quinta, por exemplo, de 3, raiz cúbica de 10, tá? Não só as raízes quadradas, tá? A raiz quadrada é a mais utilizada aí. Tanto vocês sabem que a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3, ela é muito utilizada na trigonometria, no seno, cosseno e tangente, do 30, 45, 60, né, pessoal? Lembra, ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, ó. Você utiliza muito, né, na trigonometria. Então, essa raiz que é um número irracional, ok? Então, percebam bem que, tá? Os números irracionais, então, pessoal, não tem nada a ver com os números racionais. É um conjunto completamente, tá, diferente, ok? Então, agora, esses são os números racionais. E depois, o quinto conjunto que surgiu na matemática é o conjunto dos números reais. Reais é o quinto conjunto, representado pela letra R, ok? Esse é o conjunto dos números reais. Reais, pessoal, é a união de todos os racionais mais os irracionais. Então, se você pegar todos os racionais mais os irracionais, representa o conjunto dos números reais, ok? E o último conjunto que apareceu é o conjunto dos números complexos, representado pela letra C. C traço ou C, como eu disse para vocês. Bom, o que o conjunto dos números complexos tem a mais do que os reais? Pessoal,
A ampliação do conjunto dos números complexos é a possibilidade de calcular raiz quadrada de um número negativo. Aqui eu vou ensinar como calcular raiz quadrada de um número negativo. Eu vou adiantar aqui. É usando a notação de Gauss, onde ele usa um número imaginário. É isso que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, mas antes eu quero que vocês entendam as observações importantes. Eu vou colocar aqui 4 observações importantes. Percebam bem, quando eu faço esse diagrama, o desenho do diagrama dos conjuntos numéricos, de dentro para fora, é sempre assim, ó, o conjunto dos números naturais está contido, esse C quer dizer está contido nos inteiros. Isso quer dizer que todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Toma muito cuidado. Então, todo número natural está contido nos inteiros, que por sua vez está contido nos racionais. Racionais, que por sua vez está contido nos reais. E todo número real está contido no conjunto dos complexo. O conjunto dos complexos é o maior conjunto na matemática, é a ampliação de todos os conjuntos anteriores, reais, racionais, inteiros, naturais, mais os inteiros, mais os irracionais, perdão. É isso. Então, os conjuntos dos números complexos pode ser um número real, racional, inteiro, natural ou os irracionais. Isso é o conjunto dos números complexos. Isso de dentro para fora é o símbolo do está contido. Agora, de fora para dentro, o conjunto dos complexos contém. Então, esse C ao contrário, esse contém. Contém os reais. Os reais contêm os racionais. Os racionais contêm os inteiros. E os inteiros contêm os naturais. Então, de novo, de dentro para fora é sempre está contido, está contido. E de fora para dentro é contém, contém, contém. Agora, pessoal, terceira observação, definição. O conjunto dos números reais é igual a todos os racionais, união, esse união, é união com os irracionais. Então, a partir de agora, a definição de conjunto dos números reais é pegar todos os racionais. Quando eu falo racional, pode ser um número inteiro e natural, mais os irracionais, ok? Foi o que eu mencionei aqui, ó, né? Então, o conjunto dos números reais é pegar todos os racionais podem ser os inteiros e os naturais. Então, racionais pode ser inteiro, natural e, além disso, os números decimais, a dízima periódica, né, pessoal? E assim em diante. E os números racionais, que é um número, né, pessoal? Onde é um número decimal com infinitas casas depois da vírgula e não periódica, ok? Isso é um número racionais. Esses 4 conjuntos, pessoal, representa o conjunto dos números reais. Bom, e a definição número 4 é que o conjunto dos números racionais, definição, o que são os racionais? É pegar todos os reais, tá? Menos os racionais. Então, o conjunto dos números racionais é pegar todos os reais e descontar os racionais. O que sobra são os irracionais. Então, pessoal, é bom vocês anotarem essas 4 observações mega importantes. Dando continuidade agora, pessoal, vamos lá. Agora que eu apresentei para vocês 6 conjuntos numéricos, eu vou trabalhar com o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos, pessoal, a forma algébrica, vocês têm que aprender a forma algébrica do número complexo. O que é a forma algébrica? É todo número escrito na forma Z é igual a mais BI. Então, todo número complexo na forma algébrica é escrito na forma Z é igual a mais BI.
onde A é a parte real do número complexo, BI é a parte imaginária do número complexo. Pessoal, então, todo número complexo, ela é dividida em duas partes. É a dualidade, ó. Tem a parte real e a parte imaginária do número complexo, onde este A e este B é um subconjunto dos reais. São os coeficientes. Então, vai aparecer número. Poderia ser z igual a 2 mais 3i, 5 menos 7i. Veja bem que tanto A como B é um número real, ok? E i ao quadrado é menos 1. Eu disse para vocês que o conjunto dos números complexos, né? Para vocês, é a ampliação dos conjuntos numéricos, é a possibilidade de calcular raiz quadrada de um número negativo. Nós vamos aprender aqui a notação de Gauss. Gauss utilizou essa notação. I ao quadrado é igual a menos 1. Então, onde tiver menos 1, você troca imediatamente por I ao quadrado. Ou onde estiver I ao quadrado, você troca por menos 1. Para poder calcular raiz quadrada de um número negativo. É a possibilidade de calcular a raiz quadrada de um número negativo. É isso que eu vou ensinar a partir de agora para vocês. Então, percebam bem. Resolver em C as equações. Aqui é para resolver no conjunto dos complexos, não no conjunto dos reais. Vamos resolver essa questão de vestibular da FUVEST. X ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. O que é resolver essa equação? É encontrar o valor da incógnita, que substituindo aqui, torna essa igualdade uma sentença verdadeira. Então eu quero descobrir um número. Qual é o número que se eu trocar aqui vai dar 0? Vamos lá. Para isto, você vai usar a fórmula resolutiva de Bhaskara. Vamos identificar os coeficientes. Toda equação do segundo grau, você usa a fórmula resolutiva de Bhaskara. Azinho, Bzinho, Czinho, A é 1, B é menos 4 e C é 5. E vamos lembrar, quem que é o delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 antes de Cristo. Palavra de salvação. Amém. É isso aí. Vamos lá, continuando então. Delta é igual a... Quanto vale o B? Perdão, pessoal, o B é menos 4. Menos 4 ao quadrado, menos 4, antes vale 1, e o Cristo vale 5. Aqui o delta vai dar menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1 vezes 5 é menos 20. Percebam bem que 16 menos 20, o delta é menos 4. Se fosse resolver em R... Se fosse resolver em R essa equação aqui, pessoal, impossível, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Mas eu disse para vocês que o conjunto dos complexos, pessoal, é a ampliação dos conjuntos numéricos. É a possibilidade de calcular raiz quadrada de um número negativo. E como que eu vou calcular a raiz quadrada de um número negativo? Usando a notação de Gauss. Gauss melhorou. O que é esse menos 4? O menos 4... ela pode ser escrita como menos 1 vezes 4. Por quê? Menos 1 vezes 4 é o menos 4. Agora, pessoal, metade do problema já está resolvido. Por quê? Raiz quadrada de 4 existe, é 2. Mas de menos 1 não existe. Então, agora, pessoal, não é um número real, e sim um número imaginário. Por isso que tem a parte real e a parte imaginária. É saber trabalhar com a dualidade, pessoal. Eu costumo falar que todo ser humano, né, pessoal, ele tem o mundo da exatidão, que é o mundo real. É quando está acordado, vive o mundo, né? Vive dois mundos. Então, todo ser humano vive dois mundos. O mundo real e o mundo da imaginação. O mundo real é quando você está acordado. E o mundo da imaginação é quando você está dormindo. Então, tem a parte real e a parte imaginária. É isso que o Gauss fez. Então, pessoal, o que é esse menos 1? O menos 1, ele trocou por i ao quadrado vezes 4. E aí vai ficar 4i ao quadrado, onde, né, pessoal, é um número imaginário. Por isso que a gente fala que é a parte real
e a parte imaginária do número complexo. Então, no conjunto dos reais não existe, mas no conjunto dos complexos existe porque ele escreveu a forma algébrica, onde ele separou a parte real da parte imaginária, ok? Então, o que é o menos 4? De novo, é menos 1 vezes 4. O que é o menos 1? É i ao quadrado vezes 4. Agora está resolvido. Raiz quadrada de 4i ao quadrado. Agora é fácil, pessoal. É 2i. Então, pessoal, aqui, ó, vamos fazer a parte 2. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, báscara. Então, vai ficar x é igual a oposto do b, né? Então, eu já sei que é menos com menos é mais. Então, vai ficar mais 4, mais ou menos raiz quadrada de 4i ao quadrado. Se você colocar 4i ao quadrado dentro da raiz, raiz quadrada de 4 é 2, e de i ao quadrado é i. Ó, pronto, pessoal, está resolvido. Então, agora, pessoal, a raiz quadrada de menos 4 não é um número real, e sim um número imaginário. É isso que você tem que imaginar aqui, ok? Dividido por 2 vezes o a. 2 vezes 1, 2. E daqui você vai obter as duas raízes. A primeira raiz ou a segunda raiz. Percebam bem que este coeficiente 4, 2 e 2 dividirás todo mundo por 2. Se você conseguir simplificar todo mundo, pode. Então, dividindo por 2 dá 2, aqui é 1 e é 1. Quando é 1 no denominador, não precisa pôr mais nada. Então, aqui a resposta vai ficar 2 mais i, é a primeira raiz. E a segunda raiz é 2 menos i. Então, percebam bem que o número complexo, na forma algébrica, é 2 mais i. Ó. A parte real vale 2 e a parte imaginária, o coeficiente vale 1. Ó. Quando não tem nada, que é 1i. Então, aqui vale 1. E aqui é 2 é a parte real e o coeficiente da parte imaginária é menos 1. É assim que você lê aqui, ok? Então, agora, pessoal, percebam bem que é uma dualidade, né? O mundo real e o mundo da imaginação. Todo ser humano vive dois mundos. É quando você está acordado, você vive o mundo da exatidão, é o mundo real. E quando você dorme, tem o mundo da imaginação. Foi uma analogia que ele fez para conjunto dos números complexos. Tá? É mais ou menos essa ideia que Gauss teve para elaborar a raiz quadrada de um número negativo. Bom, para vocês entenderem melhor, tá? Aqui eu vou fazer o entendimento, que é a verificação. Percebam bem que se eu trocar cada x por 2 mais i, tem que dar zero. Então, se eu trocar esse x, que é incógnita, né, por 2 mais i e depois por 2 menos i, isso tem que ser igual a zero. Vamos lá. Então, vamos fazer aqui o entendimento agora. Entendimento. Fazendo aqui o entendimento, eu tenho duas possibilidades. Vamos lá. O primeiro caso é substituir o x por 2 mais i. Então, eu já sei que é x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, se eu substituir aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 5. Quem que é o x? É 2 mais i. Então, vamos trocar. Vai ficar 2 mais i ao quadrado menos 4 vezes x é 2 mais i com mais 5. O que eu fiz? Eu substituí cada x por 2 mais i. E se isso der zero, é porque é a raiz da equação. Ok? Agora aqui é quadrado da soma de dois termos. Como é que desenvolve? Quadrado primeiro, 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4 vezes i, 4i. Mais o quadrado segundo, i vezes i é i ao quadrado, ok? Agora, distribuindo esse menos 4 aqui, menos 4 vezes 2 dá menos 8, e menos 4 vezes i é menos 4i, com mais 5. Bom, agora, o que eu posso fazer? Reduzir os termos semelhantes. Percebam bem que o mais 4i com menos 4i, uma coisa tirando a mesma coisa, isso dá zero. Bom, isso aqui vai dar igual a 4 mais. Vamos lembrar que i ao quadrado é menos 1. Agora, quanto que vale i ao quadrado? É só trocar, né? Então, esse i ao quadrado aqui vale menos 1. Notação de Gauss. Então, i ao quadrado vale menos 1. Então, agora vai ficar menos 1
menos 8 com mais 5. Percebam bem que 4 mais 5 é 9. Menos 1 com menos 8 dá menos 9. E 9 menos 9 dá 0. Olha só, pessoal. Realmente o resultado deu 0. Era o esperado. Ó. Se eu trocar o x aqui, né, pela raiz, se não desse 0, é porque está errado, não seria a raiz. Então, toda vez que você acha a raiz de uma equação do segundo grau, você substitui a incógnita para verificar se o resultado vai dar 0. Deu? Então é raiz. Não deu? Então não é raiz. Ok? Agora, vamos lá. Segundo caso. O segundo caso, eu já sei que a segunda raiz é 2 menos i. 2 menos i. A equação é x ao quadrado menos 4x mais 5. O que eu devo fazer? Carinha de inteligente. Eu vou substituir o x por 2 menos i. Vai ficar 2 menos i. Como está ao quadrado, agora eleva ao quadrado. Menos 4 vezes, ok? 2 menos i. Cada raiz, o x é 2 menos i. Aqui também é 2 menos i. Mais 5. Agora, aqui é quadrado da diferença. Aqui era quadrado da soma. Aqui é quadrado da diferença. Vamos lá, desenvolvendo o quadrado da diferença. É o quadrado primeiro, 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 4 vezes i, 4i. Com esse menos é menos 4i. Mais o quadrado do segundo, que é i ao quadrado. Distribuindo esse menos 4 aqui, vai ficar menos 8. Menos 4 vezes menos i dá mais 4i. Com mais 5. Aqui percebam bem que eu posso fazer redução de termos semelhantes. Menos 4i com mais 4i, uma coisa tirando a mesma coisa, técnica do cancelamento. Percebam bem que i ao quadrado é notação de Gauss. Então, no lugar do i ao quadrado, eu troco por menos 1. Ó. Notação de Gauss, i ao quadrado é menos 1. Então, aqui vai ficar 4. Vamos lá, menos 1. Aqui, ó, o menos 1, menos 8, com mais 5. Percebam bem, 4 mais 5, 9. Menos 1 com menos 8 dá menos 9. E 9 menos 9, de novo, deu 0. Portanto, é raiz. Resolver uma equação é encontrar o conjunto solução. Enquanto você não encontrar o conjunto solução, você não resolveu a equação. Então, a solução dessa equação, pessoal, a primeira raiz é 2 mais i e a segunda raiz é 2 menos i. É isso aí, pessoal. Um beijo no coração. Valeu!